Quantas vezes você disse sim enquanto sua alma gritava não? Quantas vezes você sorriu para manter a paz enquanto desmoronava por dentro? E quantas vezes você fingiu ser forte apenas para não decepcionar ninguém? Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Mas o que acontece quando passamos a vida olhando apenas para os olhos dos outros, esperando aprovação, evitando conflitos, modulando a voz, escolhendo palavras cuidadosamente para jamais incomodar? O que acontece quando o ato de agradar se transforma em um processo silencioso de autoaniquilação? A verdade é incômoda, e você sabe disso. Talvez não consiga explicar, mas sente. Um peso, uma exaustão que não tem nome. Você cumpre os papéis, diz as palavras certas, age como esperam. E no começo, até parece funcionar. Você é aceito, você é querido, você se torna útil, mas algo em você começa a morrer. Este vídeo é um convite, não para uma revolta impulsiva ou para o abandono do convívio humano, mas para um olhar honesto, sombrio e necessário sobre o que você tem feito consigo mesmo em nome da aceitação. Aqui, vamos percorrer a fina linha entre a adaptação e o desaparecimento, entre o ego domesticado e o inconsciente selvagem, entre a persona que você mostra e a alma que você tem calado. Prepare-se. Algumas verdades não serão confortáveis, mas são justamente essas que libertam. Você já percebeu quantas vezes ao longo de um único dia você desaparece um pouco mais? Talvez nem note. Acontece de forma sutil, imperceptível. É quando você sorri sem vontade, quando diz sim com um nó no peito, quando disfarça o incômodo e engole a própria voz para manter o ambiente leve, quando responde, tá tudo bem, mesmo quando nada está. Aos olhos do mundo, você é admirável, gentil, equilibrado, um exemplo de maturidade. Mas dentro há um vazio que não faz barulho, mas pesa, como um corpo afundando lentamente num mar de silêncio. Carl Jung chamou de persona essa máscara que todos nós vestimos para navegar no convívio social. Ela é, em essência, uma adaptação, uma ponte entre o que somos e o que o mundo espera. Mas quando você começa a acreditar que é a máscara, a ponte vira prisão. Aos poucos você se esquece de onde vieram suas vontades. Suas escolhas começam a não ter gosto. Seu reflexo parece um estranho. Funcional, educado, prestativo, mas desconectado da própria essência. Você se torna um personagem, e pior, um personagem que nunca pode sair de cena. Agradar no início pode parecer amor, mas com o tempo vira anestesia. Você continua fazendo, dizendo, sorrindo, mas já não sente. Sua alma não vibra, não pulsa, apenas cumpre. E é assim que morre o desejo. Morre sufocado entre frases diplomáticas e comportamentos socialmente aceitos. Morre em silêncio, sem escândalo, sem aviso. Só resta o cansaço. E esse cansaço não é físico, é existencial. O mais perverso dessa dinâmica é que ela parece funcionar. Você é querido, convidado, respeitado. Mas tudo isso é dado à versão de você que se moldou para caber. A verdadeira pergunta é: alguém amaria o que você é, sem os ajustes? Agradar é uma das formas mais elegantes de autotraição. Você não mente, mas omite. Você não finge, mas reprime. Você não foge, mas se adapta. A cada adaptação, um pedaço da sua verdade vai ficando para trás. E depois de anos você olha ao redor e percebe que construiu uma vida inteira que não tem nada a ver com quem você é. É aqui que o sofrimento começa a sangrar por dentro. Você sente uma raiva que não sabe de onde vem, uma tristeza que não passa, uma insatisfação que ninguém entende. Você mesmo não entende, mas sua alma entende, e ela grita em silêncio. Jung dizia que quando o ego se distancia demais da totalidade psíquica, o inconsciente se manifesta para restaurar o equilíbrio. Esse equilíbrio não vem com suavidade, vem com angústia, com confusão, com o sentimento de estar fora do lugar, mesmo cercado de tudo o que supostamente deveria te fazer feliz. Porque agradar a todos tem um preço, e esse preço é você. A identidade se dilui como tinta em água. Você começa a viver pelos olhos dos outros. Cada gesto seu carrega a expectativa alheia.
E sem perceber, você troca autenticidade por aceitação. Mas o aplauso que você recebe não é para você. É para o papel que você representa. E quanto mais forte o aplauso, mais fundo o abismo entre quem você mostra ser e quem você foi forçado a abandonar. Há uma imagem que retorna sempre que penso nisso. A de uma árvore imensa, cheia de folhas e galhos fortes, mas com raízes rasas. A primeira ventania e ela cai. Porque a aparência sem profundidade não sustenta a alma. Você pode sustentar uma vida assim por muito tempo, mas não sem custo. Os sintomas são sutis no começo: insônia, irritação, cansaço inexplicável, sensação de estar sempre desconectado. Depois eles se intensificam. Você começa a se perder em distrações, compulsões, vícios emocionais, compra demais, come demais, fala demais, faz demais. Tudo para evitar o silêncio, porque no silêncio a verdade aparece. E a verdade dói. Dói perceber que você não sabe mais o que quer, que suas escolhas foram feitas por medo e não por desejo, que a imagem que você sustenta exige sua alma como pagamento. Mas essa dor, embora cruel, é também um portal. Ela é o começo de uma ruptura, uma rachadura na armadura da persona, uma brecha por onde começa a entrar ar e vida. E talvez, nesse exato instante, você esteja respirando fundo, sentindo que algo aqui falou com você de um lugar que nem você sabia nomear. Se isso está acontecendo, é porque algo em você ainda está vivo. E esse algo, por mais calado que esteja, quer voltar. No começo é quase imperceptível. Você apenas ajusta o tom de voz. Escolhe palavras que funcionam melhor, evita conflitos pequenos, sorri por educação. Mas a máscara é sedutora. Ela te protege, te dá pertencimento, e então você a usa de novo. E de novo, e de novo. Até que um dia ela não é mais um acessório, ela é pele. A persona, conceito central de Carl Jung, é a face social que vestimos para sermos aceitos. Ela organiza, estrutura, torna a convivência possível. Mas a tragédia começa quando esquecemos que ela é apenas um fragmento e passamos a acreditar que ela é o todo. E então você acorda um dia e não sabe mais o que sente. As emoções estão embaralhadas, as vontades estão turvas, as decisões são automáticas, como quem vive em modo de sobrevivência emocional. Você não vive, você executa. É nesse ponto que a persona se transforma em cárcere, uma prisão sofisticada com paredes feitas de elogios, expectativas e aparências. Lá fora tudo parece funcionar. Você é elogiado, produtivo, encaixado, mas por dentro é como estar no fundo de um poço onde ninguém pode ouvir sua voz original. Você já tentou gritar dentro de um sonho? Já experimentou aquela angústia de tentar se mover e não conseguir? É assim que a alma se sente quando a persona vira dono do território psíquico. É como se a vida estivesse acontecendo, mas você estivesse ausente dela. A vida vira uma peça, você é o ator, o roteiro já está escrito. As falas são previsíveis, os gestos decorados, e mesmo nos momentos mais íntimos, você ainda está atuando. Talvez, ao ouvir isso, você pense, mas todo mundo não faz isso? Sim, a questão é, até quando seu sistema interno suporta esse teatro? O ego, como parte consciente da psique, busca estabilidade, busca aceitação, reconhecimento, controle, mas o inconsciente, o inconsciente, ele não negocia, ele quer verdade. E quando o ego insiste em manter a fachada, o inconsciente começa a protestar, não com palavras, mas com sintomas. Você sente uma exaustão que o sono não cura, uma irritação constante, como uma música de fundo dissonante, sonhos estranhos, crises sem causa aparente, vontades de desaparecer por um tempo, sem motivo visível, são os primeiros sinais do colapso, uma rachadura entre o que você mostra e o que você sente. E quanto mais você ignora, mais o inconsciente grita, mas não grita com voz, ele grita com silêncio, com desconexão, com aquele sentimento estranho de não sei mais quem eu sou. Jung dizia que o colapso psíquico não é um erro, é uma exigência de reequilíbrio. A alma não tolera viver anestesiada por muito tempo. Ela vai reagir, mais cedo ou mais tarde, e essa reação
costuma doer. Você começa a se sentir em desacordo com tudo. Os lugares que você frequentava parecem opacos. As conversas soam vazias. O afeto dos outros começa a incomodar. Não porque não é real, mas porque você sabe que ele é dirigido à sua máscara, não a você. Você tenta manter o controle. Continua sendo gentil, funcional, eficiente. Mas por dentro algo se agita. Um incômodo, uma raiva que você não consegue nomear. Um choro que se acumula mesmo quando tudo parece bem. Essa raiva tem nome. Autotraição acumulada. A cada vez que você se silenciou para manter a paz, a cada vez que se desfez de uma vontade para ser conveniente, a cada vez que ignorou o incômodo em nome da harmonia, você construiu um degrau a mais na escada da prisão. E o que dói não é o esforço de ser bom, é a ausência de si nesse esforço. Você pode passar anos assim, dando conta de tudo, mantendo tudo sob controle, e de repente, um dia qualquer, você não consegue levantar da cama, seu corpo trava, sua mente entra em pane, você desaba por um comentário mínimo, ou explode por algo banal, e ninguém entende, porque por fora você estava bem, mas por dentro já não habitava mais o próprio corpo. É esse o ponto. A persona que deveria mediar assumiu o trono, e o seu verdadeiro eu foi exilado. Você não precisa que alguém diga que você é bom. Você precisa lembrar que ser você não deveria custar tanto. Mas existe uma saída, e não é pular fora da vida, é entrar nela. Por dentro, é começar a reverter o processo, a escutar os sinais que o inconsciente tem emitido, a reconhecer que viver uma vida feita de performance é, no fundo, uma forma lenta de morrer. O processo de se libertar da persona começa com um gesto pequeno. Reconhecer que você está cansado. Não apenas fisicamente, mas cansado de fingir. Cansado de sorrir enquanto tudo dentro arde. Cansado de representar um papel que nunca foi seu. Nesse cansaço, existe uma semente. A semente da ruptura. E da ruptura pode nascer uma nova inteireza. Há um momento em que o corpo começa a falar o que a boca não diz. Uma angústia sem nome se instala no peito. Você tenta se concentrar, mas a mente foge. Você se alimenta, mas algo dentro continua faminto. Dormir não descansa. Rir não alivia. Rezar parece não alcançar lugar algum. E então surge a pergunta que muitos evitam por medo da resposta. Será que essa dor é minha alma tentando me acordar? Jung não acreditava em sintomas vazios. Para ele, toda manifestação psíquica, por mais caótica ou desconexa que pareça, é uma mensagem, um símbolo, um protesto do inconsciente diante de uma vida que perdeu o eixo. Você pode chamar de ansiedade, de tristeza, de estafa, mas antes de qualquer rótulo, essa sensação é uma tentativa desesperada da alma de restabelecer conexão. Porque quando você vive por tempo demais longe da sua verdade, seu sistema interno entra em colapso simbólico, e o inconsciente começa a reagir, não com frases diretas, mas com imagens, impulsos, sensações e sonhos. Sim, sonhos. Você sonha que está nu em público, que tenta falar e ninguém escuta, que corre, mas não sai do lugar, que algo te persegue e você não sabe o quê. Esses não são só sonhos, são mensagens codificadas. A nudez representa a exposição forçada da sua essência. O silêncio no sonho é o eco da sua voz que foi ignorada acordado. A perseguição é a persona pressionando o self a voltar ao papel. A prisão, o quarto escuro, o labirinto, são símbolos do seu estado psíquico real, e não são apenas os sonhos. Seu corpo também fala, dores sem explicação, falta de ar, crises súbitas de pânico, tremores, um aperto na garganta quando você tenta se impor, uma fadiga que começa logo ao abrir os olhos. Tudo isso são gritos sutis, mensagens da alma tentando romper a blindagem do ego. E quando nem os sonhos nem o corpo conseguem mais espaço, vêm os impulsos, compulsões por comida, por compras, por redes sociais. Você preenche cada segundo para não ter que encarar o vazio, porque no silêncio você escuta, e escutar é perigoso, porque uma vez que você ouve o grito da alma, não consegue mais fingir que não sabia. É como se um espelho fosse colocado diante de você, não aquele que mostra seu rosto,
mas o que revela suas feridas. Tudo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. Carl Jung. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você evita encarar seu medo de rejeição e começa a se sentir invisível mesmo entre pessoas. Você nega sua raiva e ela explode nos momentos mais banais. Você silencia seu desejo e sente que a vida perdeu o sabor. A repressão da verdade interna nunca é neutra. Ela apodrece em silêncio. E o que era para ser apenas um incômodo passageiro transforma-se em uma sombra densa, agindo nos bastidores da sua vida. Essa sombra é você. É tudo aquilo que foi varrido para debaixo do tapete da persona. É o desejo não vivido, a tristeza não chorada, a revolta não expressada, o não que você engoliu 1000 vezes. E quanto mais você nega essa sombra, mais ela te possui. Ela aparece nas suas decisões impulsivas, nos relacionamentos que se repetem como ciclos doentios, na incapacidade de se sentir inteiro, mesmo quando tudo parece bem. A sombra não é o mal em você. Ela é a parte que foi exilada, e como todo exilado, ela quer voltar para casa, mas ela não volta com flores, ela volta com dor. E essa dor é a sua oportunidade. O colapso emocional, a crise de sentido, o desconforto profundo, todos eles não são sinais de fracasso, são portas que o inconsciente abre quando percebe que o ego não vai ceder sozinho. A pergunta é, você vai continuar resistindo? Ou vai finalmente atravessar? Porque do outro lado da dor está você. Não o você que agrada, que edita, que se adapta, mas o você que sente, que pensa, que sonha, que deseja. Sim, é difícil encarar o que foi negado por tanto tempo, mas é infinitamente mais doloroso continuar traindo a si mesmo. O inconsciente não vai parar de protestar, ele foi feito para buscar inteireza, e se você continuar ignorando, ele aumentará o volume. Uma hora tudo entra em colapso, a relação, o corpo, o trabalho, a mente, não por punição, mas por insistência da verdade. E talvez seja essa a função mais nobre da dor, recolocar você de volta em si. Não se trata de eliminar a persona, nem de virar um ser sem filtros, mas de resgatar o direito de existir antes de agradar, de sentir antes de representar, de ser inteiro, mesmo que isso incomode o mundo. A alma grita não porque quer puni-lo, mas porque quer acordá-lo. Ela está dizendo, eu ainda estou aqui e não aceito mais ser ignorada. Chega um momento em que a dor não pode mais ser explicada, nem contida, nem racionalizada. Ela simplesmente ocupa, como uma presença, um peso no centro do peito que não te deixa dormir, e quando você dorme, ela invade os sonhos. É nesse momento que algo em você, cansado de se calar, começa a perguntar: e se eu não aguentar mais ser quem esperam? E se eu não quiser mais sustentar a mentira confortável da persona? O que sobra quando o papel principal da minha vida me sufoca? Carl Jung chamou esse ponto de ruptura de início da individuação, não como um conceito esotérico, mas como uma necessidade vital da psique. Individuar-se não é se isolar do mundo, é deixar de viver como reflexo e começar a viver como raiz. É o movimento de retorno a si, a integração de tudo que você exilou, a aceitação radical das suas contradições. Mas ninguém te conta que isso vai doer, porque o processo de individuação é uma espécie de morte e renascimento. Você começa a morrer para a imagem, para os papéis, para as expectativas que te aprisionavam em um eu performático. E nasce a consciência. Ela vem aos poucos, como um fogo lento, arde, mas ilumina. E nessa luz incômoda, você começa a enxergar as mentiras que contava para si mesmo, as relações que sustentava por medo, as escolhas que fez por obrigação, os sorrisos que ofereceu em troca de aceitação. Você começa a lembrar de quem era antes de se moldar, antes de aprender que agradar era mais seguro do que existir. E nesse lembrar, há choro, há raiva, há culpa, mas há também um tipo de paz, ainda que bruta, selvagem, crua, a paz de olhar para si e pela primeira vez dizer: eu não vou mais me abandonar. O caminho da individuação exige rupturas. Você pode perder pessoas, pode perder status, pode perder conforto, mas o que você ganha é a si mesmo. E ganhar a si mesmo após anos de exílio interno é como voltar para casa depois de uma guerra. Não espere que o mundo aplauda.
O mundo aplaude máscaras bem feitas, não almas em reconstrução. Você talvez decepcione quem te amava pelo papel que você representava. Talvez sinta medo de perder o amor que você conquistou sendo alguém que agora não faz mais sentido, mas você não veio até aqui para ser amado por aquilo que não é. Você veio para ser inteiro, para ser verdadeiro, mesmo que isso custe o aplauso e te devolva o silêncio. A individuação é esse processo de caminhar para dentro, de ouvir o que a alma tem a dizer, sem filtros, de integrar a sombra, o desejo, o medo, o amor, o impulso, o trauma, não para eliminar a dor, mas para transformar a dor em alicerce. Você começa a perceber que não precisa mais controlar tudo, porque sua segurança não está mais no controle, mas na coerência interna. Você se torna menos reativo, menos dependente, menos ansioso e mais real. O que antes era um vazio insuportável, agora se torna espaço. Espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para existir. Você começa a dizer não sem culpa, a dizer sim com verdade, a silenciar onde antes se explicava demais, a se posicionar onde antes recuava por medo. E não, isso não é egoísmo, isso é fidelidade à própria alma. Você começa a perceber que a paz não vem quando todos te aprovam. Ela vem quando você finalmente se aprova, quando pode olhar no espelho sem máscara e dizer: eu não me traí hoje. A persona ainda estará lá, mas agora a serviço do ser, e não mais no comando. E esse é o verdadeiro poder. Usar a máscara quando necessário, mas nunca mais esquecer o rosto por trás dela. Você não precisa se tornar alguém novo. Você precisa lembrar de quem sempre foi, antes do medo, antes da adaptação, antes da performance. Esse é o caminho da individuação. Um retorno, um mergulho, uma revolução silenciosa, mas é sobretudo um ato de amor. Um amor radical, nu e corajoso por si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você tenha começado a se mover. Não é fácil encarar as partes que ignoramos por tanto tempo. Mais difícil ainda é perceber que muito do que chamávamos de vida era apenas sobrevivência disfarçada. Mas há uma beleza imensa na dor que revela. Você não está aqui para se encaixar, você está aqui para se expandir. Isso ecoa em mim como um lembrete, e talvez ecoe em você também. Durante muito tempo, eu mesmo vivi vestindo máscaras. Era o cara que resolvia tudo, que sorria sempre, que dizia sim até para coisas que me corroíam. Uma vez, durante um almoço em família, minha irmã me perguntou se eu estava bem. Eu sorri, como sempre fazia, e disse que sim. Mas naquele mesmo dia, à noite, chorei em silêncio por 3 horas no banheiro. Não era por um motivo específico, era por todos os nãos que eu nunca disse. Por todas as vezes em que me escolhi por último. Foi naquele momento que eu percebi: ninguém vai resgatar você do personagem que você criou para ser amado. Esse resgate precisa partir de dentro, e começa com algo simples, quase banal, mas revolucionário: ser honesto consigo mesmo. Talvez hoje você sinta medo. Medo de decepcionar, de perder, de bagunçar tudo. Mas eu te digo, com a verdade crua de quem já esteve aí, pior do que perder o mundo é se perder de si.